O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olha, tem um crime gravíssimo que acontece direto na minha casa. Aconteceu ontem, inclusive, de novo. Eu vou ter que desabafar aqui com vocês. Tá. Eu tenho 2 cachorros, né? E o Jonas sempre rouba o osso do Mikkel. Eu não acredito. Você faz o quê? Assim, eu sempre tenho que ter 2 ossinhos, 2 brinquedos. Tudo em casa é duplicado, né? Pra evitar essas brigas. Só que aí, eu acabo tendo que comprar bastante coisa, né? Pra ter em casa. Às vezes não tem de 2. Às vezes também fica caro no mês, né? Pra deixar eles felizes. E ainda tem o gato, que eu nem citei ainda. Que tem os próprios cuidados de gato. Então você tem que fazer um Clube Pet Love. Que é um clube de benefícios feito justamente pra quem quer economizar. Você tem desconto de 15% a 25% em ração, petisco, medicamento, acessório, brinquedo e itens de higiene. O que pode render, assim, até R$300 de economia por mês. Sim, eu preciso fazer urgente, porque realmente eu sempre tô comprando, né, ossinho, antipulga, sempre tem ração. É meio que um gasto que você sempre vai ter mesmo, né? Inclusive a Zelda, minha gata, tá? Pra quem não sabe. Ela é viciada em sachê. E ela tem que comer antes da Sabrina, porque senão ela rouba. Pois é, dá briga isso. Dá briga. E a Sabrina tá perigando ser presa, né? Eu vou indicar o advogado do Jonas. Eu vou precisar. E, gente, no clube tem frete grátis sem valor mínimo. Tem brindes, tem cupons exclusivos só para membros. E tudo isso sai por R$ 9,99 por mês no plano anual. E você ainda pode cancelar quando você quiser, sem custo nenhum. Nossa, eu amei demais. E pra melhorar, a gente conseguiu uma promoção exclusiva para os ouvintes do Modus Operandi. Sim. Se você contratar o Clube Pet Love com o nosso cupom Modus Operandi ganhe 50, o cupom vai estar escrito na descrição também, você ganha 6 meses grátis no plano anual. Eu quero saber uma coisa, eu posso usar o próprio cupom dos ouvintes? Será que vão me prender também? Olha, eu acho que é tudo bem a gente usar, né? Afinal de contas, a gente que tá contando dele. Mas faz aí, Carol. Contrata o Clube Pet Love usando o cupom Modus Operandi ganhe 50 e garante aí já 6 meses grátis agora mesmo. Boa, já vou fazendo aqui, E você, Operander, o link tá na descrição. Nossa, eu vou pegar de brinde essa caixa de pôr ração pro gato, que ele não tem a caixa. Arrasou. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. Em 1989, um menino de 11 anos estava voltando para casa com os amigos quando foi sequestrado por um homem mascarado. Parecia um caso isolado, mas a investigação descobriu que não era a primeira vez que algo bem parecido acontecia na região. Foram quase 30 anos de mistério, até que o culpado finalmente foi descoberto. Jacob Erwin Wetterling nasceu no dia 17 de fevereiro de 78 no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. O Jacob era o segundo filho da Patty e do Jerry, que além dele tinham a Amy, o Trevor e a Carmen. Ele era uma criança muito feliz, muito intensa. Dizem que tudo que ele fazia ele dava 100%. Ele amava os animais e o sonho dele era ser veterinário quando crescesse. Uma vez ele quebrou o braço, aí ele disse pra mãe dele, meio fazendo uma chantagem emocional, né? Que se ele tivesse um cachorrinho, ele ia sarar rapidinho, que ele não ia sentir tanta dor e tal. E foi assim que a família ganhou o Marcus, o cachorrinho que a Patty adotou pra fazer companhia pra ele enquanto ele se recuperava. Ele e a família moravam na cidade de St. Joseph, que era bem pequena, tinha só 3.000 habitantes na época. E nos anos 70 era muito normal, né, as crianças crescerem andando sozinhas pela rua, principalmente em cidade, minúscula que nem essa. Minnesota faz muito frio quando vai chegando perto do inverno e tal, mas em outubro de 89, o clima estava demorando para esfriar. Por causa disso, as crianças queriam passar o máximo de tempo possível fora da casa, brincando, normal. O dia 22 de outubro era um domingo tranquilo. A família tinha ido pescar de manhã cedo e depois foram pro ringue de patinação da cidade. Só que de noite, a Patty e o Jerry tinham combinado de sair com os amigos, então as crianças iam ficar sozinhas em casa. E o melhor amigo do Jacob, o Aaron, também ia passar a noite na casa da família.
Depois que os pais saíram, as crianças comeram pizza, mas meio que ficaram entediadas muito rápido, porque elas não podiam brincar lá fora. Então eles tiveram a ideia de alugar um filme numa locadora que ficava ali perto da casa. Lembrando, né, gente, que naquela época você não tinha um monte de filme ali na sua casa à disposição, que nem hoje em dia, né? Então a pessoa tinha que se deslocar, se não tinha se preparado, né, para ter os filmes já em casa. Enfim. Eles queriam alugar o filme Garra dos Campeões, que é uma comédia sobre beisebol com o Charlie Sheen. Só que o filme era uma classificação de 18 anos e nenhum deles tinha idade para alugar. Então eles ligaram para uma vizinha chamada Rochelle, que tinha 14, mas eles acharam que ela ia conseguir dar um migué lá para alugar o filme para eles. Só que a Rochelle falou não, ela não queria se meter em confusão e tal, mas eles queriam alugar alguma outra coisa então. Aí o Jacob ligou para os pais e perguntou se eles podiam ir até a locadora. E a locadora ficava a uns 2 quilômetros de casa, só que era mais de 8 da noite, tava tudo escuro, assim. Não tinha poste de luz pra iluminar o caminho e tal. Então a mãe dele disse que não. Mas o irmão Trevor, que tinha 10 anos, pediu pra falar com o pai e explicar o plano deles. Ele ia carregar uma lanterna e o Jacob ia usar um colete que refletia a luz. Então os carros iam vê-los e daí não ia ter perigo deles serem atropelados e tal. E daí o pai achou que assim não ia ter problema tal, então deixou eles irem. Ficou combinado que o Trevor, o Jacob e o amigo Aaron iriam até a locadora. Então alguém precisava ficar em casa, né, de olho nas meninas. Então eles ligaram de novo pra Rochelle e eles pediram para que ela fosse lá para tomar conta das irmãs até eles voltarem. De bicicleta dava uns 15 minutos até a locadora e a maior parte do caminho era mato, assim, então não tinha quase ninguém morando por perto. E aí eles alugaram Corra que a Polícia Vem Aí, um clássico, compraram umas besteirinhas ali do lado para comer e foram pedalar até em casa. Na volta, passaram por um caminho todo escuro, só com a lanterna do Trevor iluminando o caminho, porque não tinha poste, enfim. Eles estavam quase chegando em casa quando um homem apareceu no meio da estrada. Ele estava todo de preto, com uma máscara no rosto, e disse para os meninos que estava armado. O Aaron, amigo do Jacob, não levou a sério porque achou que era algum aluno mais velho do colégio, fazendo uma pegadinha, alguma coisa assim. Só que o cara mostrou a arma e disse para eles descerem das bicicletas e deitarem no chão. Então ele virou para o Trevor, o irmão do Jacob, e perguntou quantos anos ele tinha. Quando o Trevor respondeu 10, ele disse para ele correr o mais rápido que pudesse para dentro da floresta ou ele ia começar a atirar. E aí o Trevor, morrendo de medo, fez exatamente o que o cara mandou. O Jacob e o Aaron ficaram sozinhos deitados no chão. Então ele fez quase a mesma coisa com o Aaron. Ele perguntou a idade dele, quando ele falou 11. O homem colocou a mão nas partes íntimas do Aaron e disse para ele correr o mais rápido que podia para dentro da floresta ou ele ia começar a atirar. O Aaron achou que o homem ia fazer a mesma coisa com o Jacob, né? Então ele saiu correndo e achou que o amigo ia estar logo atrás. Só que quando ele virou para olhar, o Jacob e o homem já tinham sumido. O Aaron e o Trevor chegaram na casa da família gritando que um homem com uma arma tinha levado Jacob. A vizinha Rochelle demorou um pouco para entender o que eles estavam falando, porque eles estavam tão esbaforidos, né, desesperados, que ela não estava conseguindo entender direito. E também era algo tão surreal, né, gente? Um homem levou o Jacob, como assim, né? Ela tava meio tentando entender. Quando a ficha dela realmente caiu, ela contou pro pai dela, correndo, que ligou pro casal, a Patty e o Jerry, né, que eram os pais dos meninos, e eles ainda estavam na casa dos amigos. Aí o pai da Rochelle explicou pro Jerry que o Aaron e o Trevor tinham voltado pra casa, mas o Jacob não, que eles precisavam voltar correndo, que tinha alguma coisa errada. E enquanto isso, o pai da Rochelle foi ligando pra polícia e tal, e ele também explicou tudo o que tinha acontecido. O Trevor também contou pra polícia e tal. E foi isso, né, gente, que eles não tinham ouvido nenhum carro, parecia que o homem tinha brotado ali no meio da estrada. E talvez esse homem tivesse visto eles indo pra locadora, decidiu emboscá-los, que o homem tava com o rosto coberto, não tinha como descrever muito, e contou tudo. A ligação para a polícia aconteceu às 9h32 da noite, mais ou menos 15 minutos depois do sequestro do Jacob. Estudos mostram que em 85% dos casos de sequestro de crianças, elas são mortas nas primeiras 5 horas. E depois de 24 horas, é quase 100% de chance delas estarem mortas. Então a polícia tem que agir o mais rápido possível para que o Jacob tivesse uma chance de ser encontrado vivo. A atendente do número de emergência entrou em contato com um policial que estava na região e explicou que o menino tinha sido sequestrado.
E como a gente disse, né, a cidade era bem pequena, o sequestro de crianças não era algo comum ali. Assim, num primeiro momento, o policial achou que era provavelmente um pai desesperado à toa, que o menino talvez tivesse se perdido ou fugido por conta própria. Mas quando o policial chegou na casa da família e conversou com as crianças, né, ele percebeu que realmente um crime tinha acontecido. Ele chegou lá só 5 minutos depois da ligação para emergência e uns 20 minutos depois do sequestro. Então, ainda estava tudo muito rápido, né? Tipo, eles tinham tempo de tentar achar o Jacob. Ele não devia estar muito longe. Os pais do Jacob ainda não tinham chegado, mas o policial falou, vamos lá comigo, né? Pegou os meninos para mostrar onde que tinha acontecido. Então foram eles, o policial, o pai da Rochelle até lá, e a Rochelle ficou em casa com as meninas. E aí eles mandaram ela trancar a porta, né? Tipo, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Sim. E ela falou, não vou, beleza, não vou abrir para ninguém. E ela tava muito assustada. E lembrando que a Rochelle tem 14 anos, Sim. né, gente? Então, assim, imagina, né, a cabecinha dela. E daí ela e as meninas foram pra um cantinho na sala que não dava pra ver da janela e ficaram abraçadinhas, esperando todo mundo voltar. Só que antes deles voltarem, alguém bateu na porta. E a Rochelle, ela tinha certeza que era o sequestrador que tinha ido pegar elas. Então, enfim, ela não atendeu. E alguns minutos se passaram e o telefone tocou. Era o xerife dizendo que eles estavam na porta, pedindo pra ela abrir. Então ela deixou os policiais entrarem. Um pouquinho tempo depois, os pais do Jacob chegaram também. Bom, o xerife conversou com os meninos para entender melhor a história, ter certeza que eles não estavam tentando acobertar, né, nenhum acidente, nenhuma situação e tal. Então ficou tentando, né, sugeriu, será que vocês não estavam brincando com uma arma? A arma disparou. Enfim, tentaram ali tirar e ter certeza de tudo que eles estavam falando era real. Só que os meninos estavam muito assustados e eles confirmavam várias vezes a mesma história. Não, a gente viu um homem mascarado, ele apontou a arma pra gente, nananana, tudo isso. Mais de 1 hora depois do desaparecimento, outros policiais foram chamados para o local do sequestro e começaram a procurar pelo Jacob na floresta. Os pais dele foram instruídos a ficar em casa, porque ele podia voltar sozinho ou ligar pedindo ajuda. E aí helicópteros ajudaram nas buscas, mas depois de mais de 1 hora eles não acharam nada de útil ali por perto. A única coisa que eles viram foram marcas de pneus perto do local do sequestro, mas não tinham certeza se tinha conexão, né? Porque podia ser de qualquer pessoa, de qualquer carro ali. Mas os policiais acreditavam que o sequestrador tinha que ter um carro escondido ali por perto, porque beleza, os meninos não viram, mas esse cara brotou da onde? Ele foi embora pra onde com o Jacob, né? Pra ele ter desaparecido tão rápido, não tinha como ele ter carregado o Jacob a pé pelo mato esse tempo todo, sabe? E ali por perto tinha entrado da garagem de uma casa, então eles foram conversar com o morador pra ver, né, se ele tinha visto alguma coisa. O morador se chamava Dan Hessier. Ele disse que por volta das 9 da noite ele tinha ouvido o cachorro dele latindo lá fora e foi ver o que estava acontecendo. E que tinha um carro manobrando na entrada da garagem dele, mas que estava muito escuro para ver o modelo do carro, o motorista, enfim. Mas ele achava que a cor era azul. 1 hora depois, ele tinha visto luzes de lanternas passando por perto da casa dele e ligou para a polícia achando que era um grupo tentando assaltar a casa. Só que eram os policiais, né, procurando pelo Jacob já. O Ressier explicou pra polícia a história do carro, mas foi só isso. E assim, ninguém pediu pra revistar a casa, ninguém olhou pela área pra ver se encontravam alguma pista, enfim. Às 3 da manhã, a polícia parou as buscas, porque disse que não tinha como continuar procurando no escuro. Ia ser mais fácil esperar o amanhecer. No dia seguinte, as buscas continuaram e não iriam parar por muitos dias. 1 semana depois do sequestro, a polícia da cidade já tinha pedido reforços e mais de 100 policiais estavam trabalhando no caso, inclusive o FBI. Os policiais passavam cerca de 18 horas por dia procurando, a pé, de carro, de helicóptero, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista que levasse ao Jacob. Mas a polícia tinha falhado em algo muito importante: falar com todos os vizinhos ali naquele mesmo dia. Sim, eles falaram com alguns, mas a maioria dos vizinhos não lembra de ter falado com a polícia naquele mesmo dia do desaparecimento. Alguns lembram de ter falado com a polícia semanas depois, quando sua memória já não tá mais tão fresca, né, gente? Aí você fala assim, o que aconteceu dia tal? Você fala, putz, tipo isso do cachorro latiu tal hora. No dia você lembra. Daqui 1 semana você não sabe que horas. Ou, por exemplo, meu cachorro late direto. Sim. Que horas eu reparei que ele latiu mais alto, que ele foi lá fora, enfim. Então, acabaram falhando nisso, né? Inclusive, tem alguns vizinhos que disseram nunca terem sido procurados pela polícia.
dos vizinhos era um cara chamado Jerry Claflake. Ele até achou estranho a polícia não ter falado com ele, porque ele estava fazendo uma coisa suspeita. O cachorro do Jerry tinha sido atropelado no dia seguinte ao sequestro do Jacob, então ele tinha pedido ajuda para um vizinho para enterrar o cachorro no quintal. E quando todo mundo na área ficou sabendo do sequestro, o Jerry brincou com o vizinho, dizendo que ele era o álibi dele, que ele sabia que era o cachorro que o Jerry estava enterrando, não outra coisa. E aí, nesse mesmo dia, os policiais passaram ali pela vizinhança, né, por causa das buscas, e viram o Jerry no quintal. E assim, dava pra ver que o Jerry estava enterrando alguma coisa. Só que nenhum policial falou nada, só passou direto, nem perguntou, tipo, se o Jerry tinha visto algo na noite anterior e tal. E o Jerry teve esse raciocínio. Se a polícia não achou suspeito ver um buraco recém-cavado no quintal dele depois de uma criança ter desaparecido, o que será que eles não tinham deixado passar, né? E se eles tivessem outros vizinhos fazendo coisas suspeitas, que tipo, a polícia só não se tocou e não fez nada. Isso é muito estranho, né? O cara cavando um buraco. Gente, né? Vários outros casos aqui a gente já falou disso, assim. Então, esquisitíssimo, assim, a polícia não ter dado atenção pra isso. E outra coisa muito importante, o Jerry tinha um filho de 14 anos, o Adam. Ele tinha passado por uma situação muito parecida com a do Jacob, gente. 5 anos antes do sequestro, quando o Adam tinha 9 anos, ele estava jogando bola com uns amigos, quando alguém tinha jogado a bola pra fora do quintal, assim. Aí quando o Adam saiu pra buscar a bola, um cara apareceu. Segurou ele por trás e começou a afastar ele da casa. Só que nisso, a irmã do Adam abriu a porta e gritou, tipo, vem logo, tamo esperando a bola, alguma coisa assim. Tipo, o Adam e o cara não estavam mais no campo de visão da casa, então a irmã dele não viu o cara e tal. Mas esse chamado deve ter assustado o cara e ele foi solto, né? Tipo, o cara soltou o Adam e saiu correndo. Então, que sorte, né, que a irmã dele gritou e tal. E logo depois que isso aconteceu, o Adam contou essa história pro pai, mas que ele não viu o rosto do homem e tal. E aí eles acharam que não tinha como encontrá-lo, gente. E no fim, não denunciaram na polícia. Isso meu rolou, Deus. é o que a gente sempre fala, né, da importância da Tem que denúncia, denunciar. de você ter esses dados, né, essas informações. A gente sabe que é horrível ter que ir lá e ter que fazer tudo isso, mas é Sim. importante, né? Isso tinha acontecido em 74. E agora, de novo, em 79, tinha rolado uma outra coisa estranha com o Adam. Ele já estava com 14 anos e foi 2 meses antes do sequestro do Jacob. O Adam estava voltando para casa da locadora junto com um amigo quando um carro começou a segui-los na mesma rua que o Jacob seria sequestrado. Os 2 meninos tinham saído correndo para casa de outro amigo e quando eles entraram, tinham ficado de olho pela janela para ver o que o carro ia fazer. E o motorista tinha parado o carro na frente da casa e encarado os meninos de longe. Isso teria durado alguns minutos e tal, até que ele deu ré e foi embora. Gente, desesperador, né? Isso também é o tipo de coisa que é importante denunciar. Enfim, eles não tinham como saber disso naquele momento, né? Só que esse carro, ele era muito parecido com o carro do sequestrador do Jacob. Inclusive, era do mesmo tom de azul e do mesmo modelo. Ou seja, o Adam já tinha passado por 2 situações semelhantes à do desaparecimento do Jacob. E ele e o pai poderiam ter ido pra polícia contar tudo isso agora, né? Ah, o menino desapareceu, então vamos lá contar agora. Mas eles não fizeram isso porque eles não sabiam o que tinha acontecido com o Jacob, né? Porque nos primeiros dias da investigação, esses detalhes que um homem tinha aparecido, não tinha sido revelado. Só falaram que o menino tinha sumido. Então, nem o Jerry, né, o pai, e nem o Adam, o filho, sabiam que era uma situação parecida. Então, eles não tiveram a ideia de falar com a polícia, né, pra contar tudo isso. Mas assim que ficou claro que o Jacob foi sequestrado, o Adam mesmo ligou os pontos e pediu pro pai dele pra eles irem na delegacia, pra ele contar as histórias e tal. E aí ele contou a história pra polícia e depois pro FBI, mas ficou meio nisso. E o Adam achou que eles iam manter contato, tentar falar com ele de novo, né, pra conseguir mais informações, talvez até pra, sei lá, hipnotizar ele pra ver se ele lembrava de mais alguma coisa. Mas nada, acho tão específico da época, isso, né? Mas é muito coisa da época, né? Essa coisa da hipnose. Mas foi isso, assim, nada aconteceu, não procuraram mais e tal. E a perseguição do carro tinha acontecido na mesma rua que o Jacob foi sequestrado, né? Como a gente falou. E o Adam e o Jacob, eles eram parecidos fisicamente, sabe? Então, talvez até o cara
pudesse estar meio que atrás do Adam e confundir o Jacob. Tipo, os dois eram brancos, os dois tinham cabelo castanho, o mesmo corte de cabelo. E ele ficou perguntando na idade, fez os outros correrem, enfim. É quase como se ele estivesse escolhendo mesmo um alvo, né? A vítima. E aí o Adam achou que, de repente, os detalhes que ele tinha dado pudesse ter sido muito vago. Ou que talvez ele e o amigo não tivesse falando a mesma coisa. Que talvez por isso a polícia não quis focar nas informações, né? Só que depois o Adam… E olha que o Adam é uma criança, né? E olha a preocupação que ele ficou com essa história. Só que aí depois o Adam conversou com um amigo e, pô, eles estavam falando a mesma coisa, os mesmos detalhes, a mesma descrição do carro, do cara. Então, assim, eles estavam fazendo a parte deles. 9 meses antes do sequestro do Jacob, no dia 13 de janeiro de 89, um menino de 12 anos, chamado Gerald Shiro, tinha ido patinar no gelo com os amigos na cidade de Cold Spring, em Minnesota, que fica a uns 15 quilômetros de onde o Jacob morava. E aí, na hora de voltar, o Jared tinha pedido para um amigo andar com ele até em casa, mas o amigo falou que não podia e tal, então o Jared voltou sozinho. Aí, por volta das 9 da noite, um carro azul parou do lado dele e pediu ajuda para chegar em algum lugar X. Enquanto o Jared estava distraído explicando, o homem saiu do carro, segurou ele e mandou ele entrar no carro porque ele tinha uma arma e não tinha medo de usar. O homem mandou o Jared deitar no banco de trás e colocou uma venda para tapar seus olhos. E o Gerald até tentou descobrir para onde eles estavam indo com base no que ele sabia da cidade e tal, mas ele não conseguiu acompanhar. Tudo que ele ouvia era um rádio que parecia com o rádio da polícia, porque parecia o jeito que os policiais falavam em códigos, assim, nos filmes. Tipo, eu tô perto de um 1052, sabe? Coisas assim. E aí, depois de uns 15 minutos, eles pararam numa região mais afastada da cidade. Dentro do carro, o homem abusou sexualmente do Gerald. Depois, esse homem dirigiu de volta para onde tinha sequestrado ele, mandou ele sair do carro e correr, ou ele ia começar a atirar. Exatamente como a gente sabe que o sequestrador do Jacob falou, né, pros meninos. Antes de ir embora, o homem disse pro Jared que não tinha problema se ele contasse o que tinha acontecido, mas que se a polícia desconfiasse dele, ele ia encontrar o Jared de novo e matá-lo. Aí, quando ele chegou em casa, ele contou o que tinha acontecido pro seu pai, e aí eles foram pra delegacia. Ele descreveu, sim, o sequestrador, o carro, mas ele não conseguia saber onde tinha acontecido, porque ele estava com os olhos vendados e tal. Mas, com essas informações, a polícia chegou a um suspeito. Um cara de 25 anos chamado Danny James Henrich. O Danny já tinha sido preso algumas vezes por assaltos e por ter um rádio ilegal da polícia. E ele dirigia um carro azul. Então, quando o Jared descreveu o homem, o carro e o rádio da polícia, os policiais desconfiaram na hora do Danny. Eles chamaram o Danny até a delegacia, colocaram ele numa sala com outros caras e pediram pro Jared apontar se ele reconhecia alguém. E daí ele indicou tanto o Danny quanto um outro homem. Ele falou que não tinha certeza de qual dos dois era o culpado. E o outro cara não era um suspeito de verdade, então a polícia focou no Danny. Eles sabiam que ele dirigia um carro azul, que batia ali com a descrição do Jared. Só que o Jared tinha dito que o estofado do carro também era azul. Só que quando a polícia olhou o carro do Danny, era cinza. Isso fez com que eles descartassem o Danny como suspeito. Gente. E nunca acusaram ninguém pelo crime. Gente, assim, sério, é um detalhe tão imbecil. Cara, é uma criança… Tava de olho vendado. De olho vendado, num momento vulnerável. Ah, não, então vamos descartar por causa só de uma disso. Informação… Enfim. É chocante, né, gente? Mas também era uma polícia que não tava fazendo porra nenhuma, né? Viu um cara enterrar um negócio no quintal, não fez nada. E lá na cidade de Painesville, pra piorar, que era a cidade onde o Danny morava, outros meninos denunciaram crimes muito parecidos com tudo isso que a gente tá contando. Um homem que batia com essa mesma descrição, num carro azul, tinha sequestrado um monte de criança no meio da estrada, levado pra um lugar isolado e abusado sexualmente. Às vezes esse homem estava de máscara, às vezes os meninos até conseguiam ver o rosto dele, mas as ameaças eram sempre iguais. O homem dizia para saírem correndo ou ele iria atirar. Isso tinha acontecido tantas vezes que os meninos da cidade estavam com medo de sair de casa à noite porque achavam que iam ser sequestrados. A polícia pensou em estabelecer um toque de recolher, mas acharam melhor só deixar todo mundo avisado e seguir investigando. E aí, como essas acusações nunca foram divulgadas, né, na mídia, o Jared não fazia ideia que tinham outros meninos que tinham passado pela mesma coisa que ele.
E tudo que a gente contou até agora, gente, então aconteceu antes, né? Foram meses anteriores ao sequestro do Jacob. Agora a gente vai voltar aí pra nossa história. Bom, a polícia de St. Joseph pediu ajuda para os policiais da região para investigar o desaparecimento do Jacob. E um dos voluntários tinha participado da investigação do caso do Jared. E esse policial tinha interrogado o Jared. Ele estava presente, né, quando o Jared reconheceu o Danny. E até tinha ido ver se o carro do Danny batia com a descrição que o Jared deu e tal. Então esse policial sabia, né, que tinha um caso muito parecido, que aconteceu 9 meses antes e tudo mais. E ele sabia do suspeito, tudo. E daí ele compartilhou, né, os detalhes com a polícia. E daí a polícia, né, decidiu que era isso. Que era o mesmo culpado e tudo mais. E eles estavam tão confiantes que era a mesma pessoa que eles até anunciaram isso numa coletiva de imprensa. Pelo que o cara falou e sem nem ir atrás de nada, assim. Aí, no dia 16 de dezembro, 2 meses depois do sequestro do Jacob, a polícia foi falar com o Danny Henrik pra perguntar onde ele estava naquele dia. Tipo, só agora. Aí o Danny disse que não lembrava, mas concordou em dar uma amostra de cabelo, os sapatos que ele estava usando e os pneus do carro dele. Aí os legistas analisaram os sapatos e os pneus e chegaram à conclusão que eram semelhantes aos encontrados na cena do crime, mas não tinha como dar 100% de certeza que eram os mesmos. Eles falaram com o menino, o Jared, de novo, pediram para ele deitar no carro do Danny e ele disse que era exatamente igual ao que ele lembrava. Ele tinha dado a descrição errada da cor, né, gente? Mas, enfim, tava escuro, ele tava assustado, é óbvio, né? Que não tem nem o que falar. Mas ele lembrava a cor do lado de fora e do modelo, né, perfeitamente, assim, batia igual. E daí, com essa informação, a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa do Danny. E lá eles encontraram alguns rádios da polícia e fotos de meninos só de cueca. Só que a polícia meio que não guardou essas fotos, não usou elas como evidência, então não se sabe quem eram esses meninos. E daí as fotos ficaram lá com o Danny, e aí depois que a polícia foi embora, ele pôs fogo nas fotos. E assim, gente, poderiam polícia, ser né? evidências? Poderiam, mas assim, a polícia de Puta fato merda. não tava a fim de fazer nada. Mas enfim, por esses motivos que a gente falou, a polícia pensou que talvez o Danny tivesse sim a ver com essa história e fosse o suspeito aí desse caso. Então eles bolaram um plano para fazê-lo confessar o sequestro e o abuso sexual do Jared e do Jacob. Chamaram o Danny para um interrogatório que durou 2 horas. E eles meio que jogaram um verde, assim, deram a entender que tinham provas contra ele, que era melhor ele confessar logo, porque daí iam pegar mais leve com ele depois e tal. Mas não rolou. O Danny negou qualquer envolvimento nos 2 casos. Aí eles deixaram ele passar a noite na delegacia, assim, né, pra dar uma pressão e tal. Mas a promotoria decidiu que não tinham evidências pra ficar prendendo ele, né, e tal. Então no dia seguinte tiveram que soltá-lo. Enquanto isso, as buscas pelo Jacob ainda estavam acontecendo e ninguém pensou em procurar em Painesville, que era a cidade onde o Danny morava. Mabê, queria Oi. muito saber se você toparia viajar comigo pra Austrália. Uai, bora. Bora, pode contar comigo. E então, eu quero muito fazer um passeio, é meio diferente, assim, que é mergulhar com tubarões. Tá. Imagina cair no mar, dentro de uma jaula, pra você ver o tubarão no habitat natural. Não, Imagina é que… E nesse caso eu vou estar passando, Carol. Eu tô Gente, realmente… Pode mas- chamar outra pessoa. A gente assistiu ao filme Animais Perigosos no cinema, em uma sessão especial, a convite Sim. da Diamond Films. E a gente tá um pouco traumatizada. É, gente, juro, sério. O filme, ele consegue reunir o que há de pior no mundo. Que é um serial killer e tubarões assassinos. É sobre. Né? Gente, é o seguinte: o Tucker é um cara super cruel que tem um barco e ele leva turistas pra viver essa experiência maravilhosa de mergulhar com É. tubarões no mar, que já é meio, né? Até aí tudo bem. É. É, mais ou menos, em parte. Acontece que as coisas não são tão tranquilas assim, sabe, Carol? Quando ele era criança, ele escapou de um ataque e desde então ele se tornou meio obcecado com o tema dos tubarões e tal. Inclusive no barco dele tem um monte de foto, quadros. Ele é viciado e Nossa, ele é meio sim. maluco. Claro que ele é maluco, né? Porque é um filme de serial killer. E o modus operandi dele é sequestrar turistas e manter
essas turistas no barco num cativeiro. E depois ele joga no mar para os tubarões devorarem, enquanto ele fica lá olhando e gravando tudo. Gente, a Zephyr, que é protagonista do filme, ela é uma surfista americana que tá lá na Austrália. E, enfim, né, a vida dela vai ser transformada aí num pesadelo. E ó, tem diálogos muito bons, inclusive em alguns momentos… Você se pergunta se a tortura é realmente ser devorada pelo tubarão ou ficar ouvindo as histórias do Tucker. Sério, puta cara chato. Ai, gente, sim. É aquele tipo de filme que você tem que ver no cinema, gente. Porque a experiência Sim. é muito imersiva. A ambientação sonora é muito boa, é agoniante. Além Sim. das imagens, né, que estão muito lindas, assim. Principalmente o mar, dentro do mar também, Sim. pra ver os tubarões, assim. E tem alguns jump scares que ficam mais assustadores quando tá na telona, com aquele som potente, né? Olha, o filme é muito angustiante, o coração fica acelerado o tempo todo. Fica E muito. você fica torcendo pra alguém ajudar o povo. Eu tava assim, alguém faz pelo alguma amor coisa. de Deus, faça alguma coisa. Tubarões, comam o tanque. Sim. E você fica ali torcendo, né? Sem falar o desespero que você vê aquele tubarãozão se aproximando das vítimas, gente. É que eles são tão bonitinhos, mas eles são assustadores. Tem uns take. É muito interessante como o filme aborda, assim, porque mistura a tensão com esses momentos desafiadores ali dos personagens e tudo no meio do mar, que é uma coisa calma, que tem em contraponto, assim, e você fica com a sensação que ninguém vai sair dali vivo, né? Pelo amor de Deus. E o ator que interpreta o serial killer é muito bom. Muito bom mesmo, não conhecia ele. E Também os não. tubarões estão arrasando na atuação também. Gente, ótimo cast. E é isso, a Diamond Films tá trazendo esse thriller pro Brasil e a estreia é dia 18 de setembro, somente nos cinemas. Vão nadando, vem. Em janeiro de 90, 3 meses depois do desaparecimento, os pais do Jacob anunciaram, a Jacob Wetterling Foundation, que é uma fundação focada na defesa da segurança das crianças. Essa iniciativa teve uma recepção muito positiva e acabou até influenciando o governo dos Estados Unidos a criar o Jacob Wetterling Act em 94, que é uma lei que exige que os estados implementem um registro de criminosos sexuais e crimes contra crianças. Segundo essa lei, os estados devem verificar os endereços dos criminosos sexuais anualmente por pelo menos 10 anos, e que os criminosos classificados como predadores sexualmente violentos têm que confirmar os endereços trimestralmente pelo resto da vida. A gente escuta muito falar disso, em casos de true crime e tal, quando a polícia olha essa lista para procurar possíveis suspeitos quando um crime acontece, enfim. Então, esse caso realmente foi muito importante para mudar isso, para fazer essas alterações e para impactar aí nos processos de investigação e fazer com que as crianças ficassem mais seguras. Mas, enquanto essa nova lei ajudava na solução de outros casos, o caso do Jacob continuava em aberto. A polícia tinha recebido diversas pistas possíveis durante os anos, mas nada que levasse ao verdadeiro culpado. Quando eles resolveram anunciar para a população do país todo todas as informações que eles tinham, ficou ainda mais difícil seguir as pistas, né, gente? Porque a gente sabe que quando eles falam isso, aí todo mundo vai, falaram do carro azul. Aí todo mundo falou, meu vizinho tem o carro azul, fulano tem o carro azul. Aí começou. Então, gente ligando, falando de carro, de suspeito. Viu o Jacob, não sei o quê, porque a foto dele foi divulgada. Enfim, muita gente ligando, falando mil coisas. E isso era uma tortura para a família do Jacob, porque eles tinham esperança de que ele ia ser encontrado vivo a qualquer momento. Eles sabiam que a maioria das informações eram mentira ou engano, das pessoas, mas não tinha como não dar atenção, Vai que alguma dessas pistas chegue até a verdade, Enfim, traga alguma resposta. E aí, além dessas dicas, a polícia também recebeu várias ligações de pessoas dizendo que eram videntes, que elas sabiam o que tinha acontecido com o Jacob. E as mais absurdas eles descartavam, mas algumas eles até iam investigar, sabe? Eles estavam meio que aceitando qualquer coisa. Mas não é nem porque eles pensavam que as pessoas… uma pessoa realmente tá enxergando aqui o que aconteceu. Mas porque muitas vezes as testemunhas têm medo, de dizer que viram alguma coisa. E às vezes elas falam disso, Elas fingem que, sei lá, sonharam, fingem que tem esse poder de ver alguma coisa, enfim, para contar algo de forma anônima.
E em uma dessas dicas, uma pessoa disse que tinha visto um cara estranho na locadora no dia que o Jacob desapareceu. Ela disse que esse cara estava sempre por lá e era conhecido por olhar meio estranho para todo mundo. Aí fizeram um retrato falado desse homem que foi divulgado na mídia. E aí várias pessoas começaram a ligar falando que sabiam quem era esse cara. Só que quando as pessoas descreviam, não tinha nada a ver com o primeiro retrato falado. No fim, a polícia acabou com 3 desenhos de pessoas completamente diferentes. E, gente, ao invés deles falarem… Nossa, acho que tem alguma coisa errada. Eles divulgaram os 3 sketches, os 3 desenhos. Foram distribuídos panfletos, né, com esses 3 desenhos aí, 3 homens diferentes, dizendo que se você achasse esse homem, era o jeito, né, da gente encontrar o Jacob e tal. Só que aí, gente, é isso, né? Um liga falando que é o vizinho, o outro falando que é o primo, o outro falando que é um cara que eu conheci numas férias 3 meses antes. Então, assim, nenhuma dessas dicas levou a lugar algum. Foi só em 2004, 15 anos depois do desaparecimento, que um novo responsável pelo caso resolveu ter uma abordagem diferente. Esse novo investigador voltou a focar no dia do desaparecimento e na única pessoa que realmente viu alguma coisa de útil, o Dan Hesser, aquele cara que tinha visto um carro manobrando na garagem dele perto da hora do sequestro. Só que ao invés de tratá-lo como uma testemunha, ele foi visto como principal suspeito. Na época do crime, o Hesser tinha 33 anos e ele morava com os pais. Só que os pais estavam viajando, então ele estava sozinho em casa naquela noite. E como a gente contou no começo, o Hesser tinha visto um carro usando a garagem dele para manobrar o carro e tal, mas ele não tinha visto o motorista. E ele sabia que o carro era de uma cor escura, mas como estava de noite, ele não tinha como ter certeza, mas que era possível que fosse azul. Quando ele contou isso para a polícia na época, ele não foi visto como suspeito, então ele nunca foi investigado. Só que o novo responsável pelo caso não acreditava que o Hesser tinha visto um carro na garagem daquela noite. Já que ele foi a única pessoa que viu, né, não era super confiável. Agora, em 2004, o Hesser já estava com uns 50 anos, fazia anos que ele nem ouvia falar desse caso. Ele foi chamado na delegacia achando que ele ia responder mais perguntas, né, sobre o carro e tal. E ele foi pego de surpresa quando disseram que o cara que ele disse que viu aquela noite foi identificado e ele não tinha nada a ver com o crime. Aí aqui entre nós, a verdade é que eles não tinham identificado ninguém, muito menos investigado, né? Eles queriam ver o que o cara ia falar. Aí quando o Hesser perguntou, quem era o motorista então? Aí os policiais começaram a colocar pressão nele, falando que ele podia parar com a mentira, que nananã, que ele que tinha sequestrado o Jacob, que não tinha carro nenhum. E daí o Hesser tentou explicar que ele mesmo tinha ligado pra polícia naquele dia, né? Quando ele viu as pessoas andando com a lanterna perto da casa dele. Que ele tinha achado que iam assaltar a casa. E ele meio que contou isso pra falar, isso é comportamento de criminoso. Eu mesmo liguei pra vocês. Só que os detetives, assim, não compraram essa resposta. Falaram que ele tinha ligado pra tentar criar um álibi. Que ele tinha ligado pra polícia pra tentar tirar o foco dele. E que por isso que ele tava nervoso na ligação e não por medo do assalto. E o Hesser negou qualquer envolvimento, assim, então a polícia não tinha nada pra acusar ele formalmente. E aí ele foi embora. Só que eles não tinham desistido ainda dele como suspeito. Eles começaram a investigar a vida inteira do Hesser e descobriram que ele era um cara muito na dele, não tinha muitos amigos, ficava em casa sozinho e tal. O que, né, não tem problema nenhum, mas a polícia falou, ele é muito sozinho. Tipo, eles estavam achando qualquer motivo, né, pra achar ele suspeito. Eles até colocaram no relatório que, em 89, no ano do sequestro, ele só tinha recebido um cartão de Natal. E que isso era muito estranho. Tipo, oi? O Hesser continuou sendo pressionado pra confessar, ele continuou negando. Então a polícia tentou outra coisa. Eles pediram pra Patty, a mãe do Jacob, usar uma escuta e ir conversar com o Hesser, né? Achando que talvez ele fosse se sentir culpado, falasse alguma coisa pra ela. Mas não deu em nada. Inclusive, o Hesser disse que tava com medo do verdadeiro culpado jogar a culpa nele. Tipo, enterrar o corpo do Jacob no quintal nele, sei lá, alguma coisa assim. E sempre que o Hesser pensava nisso, ele se arrependia de não ter oferecido pra polícia olhar, né, a casa dele logo ali no dia do sequestro. Porque talvez se tivesse feito isso, os policiais já iam ter visto que ele não tava lá, né, o Jacob. Então, o Hesser queria muito voltar no tempo, né, ter feito isso, enfim. E aí agora, 15 anos depois, era muito mais difícil provar a inocência dele sem um álibi. Mas, por outro lado, a polícia também não encontrou nenhuma prova, né? Não tinha nenhuma informação dele, assim. Só que o fato dele ser um suspeito foi o suficiente para ele sentir que a sua vida estava sendo estragada. Ele era professor de música para crianças
E assim que as suspeitas vieram à tona, né, os pais começaram a tirar os filhos dessa aula e tal, porque não queria ele sozinho com as crianças. E aí, se antes ele não tinha amigos, ele ficou ainda pior, mais isolado, enfim. Ninguém queria ser amigo dele, né, de um possível criminoso. Ainda ia demorar 10 anos para que o verdadeiro culpado fosse descoberto. Foram anos sem nenhuma atualização sobre o caso, até que a tecnologia evoluiu o suficiente para que testes de DNA fossem feitos em algumas evidências. Como eles estavam certos que o sequestrador do Jared e do Jacob eram a mesma pessoa, a polícia decidiu usar evidências do caso do Gerald para tentar encontrar o culpado. Eles não tinham nada do Rassier para comparar, porque ele nunca foi oficialmente preso, não tinha dado amostra de DNA, mas eles tinham algo de outro suspeito. O Danny, o cara que foi suspeito do sequestro do Jared pouco antes do caso do Jacob, né? Que tinha o carro e tal. Ele deu uma amostra de cabelo pra polícia quando foi interrogado. Inclusive, lembra da amostra de sapato? Era parecido, mas não era tudo, né? Quando o Jared foi denunciar o crime com o pai, ele deixou a camiseta que ele estava usando quando ele foi sequestrado. E a polícia conseguiu encontrar um DNA que não era dele, na manga da camiseta. Então, no dia 10 de julho de 2015, foi feita uma comparação entre essas duas amostras e o resultado deu positivo. O problema era que o caso do Jared já tinha prescrito. Então, ele tinha a resposta de quem era o culpado, mas eles não podiam mais prender o Danny por isso. Isso foi muito frustrante para o Jared, porque ele teve que esperar dos 12 até os 38 anos para ter uma resposta, e era o cara que ele tinha apontado dias depois do crime. Nossa, imagina, gente, que ódio. Sim. A única esperança de justiça que ele tinha era o caso do Jacob, porque como ele estava desaparecido há muito tempo, né, provavelmente ele estava morto. Então o tempo de prescrição é maior. Então, se encontrassem provas de que o Danny estava mesmo envolvido nesse sequestro e na morte, né, do Jacob, eles podiam usar isso para acusá-lo. Então, o Jared teria alguma justiça, né? Não seria pelo caso dele, mas pelo menos o criminoso estaria preso, assim. E eles usaram esse resultado do DNA para pedir outro mandado de busca na casa do Danny, na esperança de encontrarem mais alguma coisa, né, ligando ao caso do Jacob. Eles não encontraram nada sobre o caso do Jacob, mas descobriram provas de um outro crime. Gente, eles encontraram 19 fichários cheios de pornografia infantil, uma algema e 4 caixas cheias de roupas de meninos, de crianças. E além disso, encontraram filmagens de meninos da vizinhança andando de bicicleta, jogando bola, enfim, fazendo atividades, mostrando que o Danny provavelmente estava de olho em novas vítimas ou, né, no mínimo, guardando essas imagens para fazer sei lá o quê. O Danny foi preso por pornografia infantil e pelo assassinato do Jacob, já que a investigação acreditava que o caso dele estava, sim, ligado com o do Jared. A promotoria achou que ia ser difícil, né, conectar o Danny ao Jacob na hora do julgamento. Mas foi mais fácil do que eles pensavam, porque o Danny mesmo se declarou culpado. No dia 6 de setembro de 2016, o Danny Harris confessou o sequestro e assassinato do Jacob. Ele explicou que ele dirigiu meia hora da casa dele até a cidade de St. Joseph. Ele parou o carro na entrada da garagem do Dan Rassier, aquele vizinho, né, que tinha testemunhado isso mesmo. E foi quando ele viu os meninos passando em direção à locadora. E quando ele viu os meninos voltando, ele colocou uma máscara e foi em direção a eles. Então, o que os meninos contaram realmente aconteceu, né? Ele deixou o Aaron e o Trevor voltar para casa e decidiu sequestrar o Jacob. E que ele levou o Jacob até o carro dele, algemou as mãos dele e deixou ele sentado no banco da frente do carro. E como o Danny tinha um rádio que interceptava o sinal, né, da rádio da polícia, ele conseguia ficar atento e saber quando eles iam começar a procurar por ele. Eles rodaram pela cidade por mais de uma hora, até que o Danny começou a ouvir que a polícia estava procurando pelo Jacob. E daí ele pediu para o Jacob se abaixar para que ninguém visse ele no banco da frente do carro. E só deixou ele levantar quando eles saíram da cidade. Os dois rodaram por um tempo até que o Danny decidiu levar o Jacob para a cidade onde ele morava, que ficava a 40 quilômetros de St. Joseph. Eles pararam perto de uma floresta, onde o Danny mandou o Jacob sair do carro e andar para um lugar mais afastado. Quando eles estavam fora da visão da estrada, o Danny tirou a roupa e mandou o Jacob tirar também.
E foi aí que o Danny abusou sexualmente dele. E depois de um tempo, o Jacob falou que tava com frio e tal, pediu pra levar, né, pro cara levar ele embora. E o Danny falou que não podia. Ele contou que o Jacob começou a chorar. E aí, nessa hora, o Danny viu as luzes de um carro da polícia passando na estrada. Ele disse que entrou em pânico. Ele achou que a polícia tava seguindo ele até lá, né? E ele não podia deixar eles encontrarem o Jacob. Foi aí que ele pegou a arma de dentro do carro, atirou na criança e voltou para casa. O Danny esperou algumas horas para ter certeza que a polícia não estava de olho nele e voltou para onde ele tinha deixado o Jacob. Ele tinha levado uma pá, mas percebeu que ela era pequena demais para cavar um buraco, então ele lembrou, né, que tinha passado por um canteiro de obra e foi até lá roubar uma retroescavadeira pequena. E aí ele usou a retroescavadeira para cavar um buraco e cobrir o corpo do Jacob. E depois ele devolveu para a obra para que ninguém, né, suspeitasse de nada. E aí o Danny voltou para o local de novo onde tinha enterrado o Jacob e cobriu com folhas para que ninguém desconfiasse que um buraco tinha sido cavado ali. Quando ele percebeu que ele tinha esquecido de enterrar os sapatos do Jacob, ele levou os sapatos até um rio e jogou lá, antes de ir para casa. Isso tudo aconteceu 3 horas depois do sequestro. 1 ano depois do assassinato, o Danny resolveu voltar ao local que tinha enterrado o Jacob e viu a jaqueta dele para fora ali do túmulo, entre aspas. Quando ele olhou mais de perto, viu que os ossos também estavam à mostra, como se alguém tivesse cavado e encontrado. Provavelmente tinha sido um animal, mas o Danny não quis arriscar, então ele pegou um saco de lixo, colocou os ossos e as roupas do Jacob e enterrou em um outro lugar próximo. E nessa confissão do tribunal, o Danny não disse onde ele tinha enterrado, né, esses restos mortais, e era quase impossível descobrir o local sem a ajuda dele. Então a promotoria se viu obrigada a fazer um acordo com ele. E eles concordaram em acusar o Danny pela pornografia encontrada na casa dele, mas não pelos crimes contra o Jacob se ele contasse onde o corpo estava enterrado. Com esse acordo, o Danny passaria entre 17 e 20 anos na prisão. Como ele tinha 52 anos quando foi preso, então ele sairia ali no máximo aos 72 anos de idade. Então, no dia 31 de agosto de 2016, quase 27 anos depois do assassinato, o Danny levou os policiais ao local onde tinha enterrado o Jacob e o mistério do que tinha acontecido finalmente foi resolvido. A sentença do Danny já tinha sido estabelecida no acordo com a promotoria, mas ainda teve uma audiência para oficializar a decisão, que cá entre nós, meio polêmica, né? E aí nessa audiência, a família e os amigos do Jacob tiveram a oportunidade de falar sobre como tudo isso impactou a vida deles, né, ao longo dos anos. O Aaron, o amigo dele que estava com ele no dia, disse que aquele dia foi o fim da infância dele. Ele tinha só 11 anos, mas ele, pro resto da vida, sentia culpa de ter deixado o Jacob, de ter sido a última pessoa a ver ele vivo. Ele nunca esqueceu disso, né? O Trevor, o irmão mais novo do Jacob, disse que se sentia muito culpado também, porque foi ele que quis alugar o filme. A Carmen, a irmã mais nova, falou que foi uma noite horrível, né? Que toda aquela confusão da polícia, que não entendia o que estava acontecendo na época, que ninguém conseguia encontrar o irmão dela, né? Que ela não estava… Ela era muito pequena, ela não entendia, e que na época ela pediu para os amigos imaginários dela irem procurar o Jacob e fazer companhia para ele. Ela passou anos dormindo no sofá da casa junto com o Trevor porque eles não queriam dormir sozinhos. Os últimos a falar foram os pais do Jacob. E eles falaram como eles sentiam falta do filho, de como eles eram gratos por terem vivido com ele naqueles 11 anos. Tudo que eles sentiam falta no menino, enfim. A Patty disse que pensava muito na dor do Jared e da família deles. E também nas das outras vítimas do Danny, né? Que nunca iam ter a justiça que eles mereciam. Ela terminou o depoimento dela falando com o Danny. E ela disse, você não precisava ter matado ele. Ele não fez nada de errado, ele só queria voltar para casa. Enquanto todo mundo falava, o Danny não olhou para ninguém, nem esboçou nenhuma reação. E quando ele falou, ele não pareceu sincero, assim, para as outras pessoas. Ele pediu desculpa para a família, o Wetterling, para todas as vítimas dele, não especificou quantas ou quem eram. Além do Jacob, ele só citou o Jared, pediu desculpas pelo trauma que ele causou. E ele terminou explicando que ele tinha mantido segredo por todos aqueles anos porque ele não queria ser preso e porque ele queria proteger a família dele da humilhação que os crimes iam causar.
Em setembro de 2016, logo depois que o Jacob foi encontrado, o jornal The New Yorker lançou o podcast In the Dark. A primeira temporada de 10 episódios conta a história dos casos do Jacob, do Jared e de outras supostas vítimas do Danny. A apresentadora e jornalista Madeleine Baran conversou com várias pessoas envolvidas no caso, incluindo os pais do Jacob e o próprio Jared, além de policiais, outras testemunhas. É um podcast muito bom, tem as gravações originais de vários depoimentos que as testemunhas deram para a polícia, entrevistas da época. É bem completinho, assim, vale a pena para quem quiser. Em 2023, a mãe do Jacob lançou um livro chamado Dear Jacob, A Mother's Journey of Hope. É a jornada de esperança de uma mãe. E ela conta a investigação do ponto de vista dela e como ela virou uma ativista de segurança infantil e como foi também ver as respostas, né, as coisas realmente chegando à tona. Para a família do Jacob foi um alívio finalmente descobrir o que tinha acontecido com ele, mas também uma frustração. 2 meses depois do desaparecimento, o Danny já era um suspeito, mas demoraram 27 anos para ele finalmente ser preso. E é impossível não pensar que se a polícia tivesse ouvido o outro menino, o Jared, provavelmente nada disso teria acontecido. O áudio no início desse episódio é da Mariana Straub. Um beijo e obrigada por nos apoiar.